uma pergunta que eu acho interessante. Se nós temos o médico de cura, Dr. Ralph, nós temos um médico de cura, do vovô hindu, nós temos um cavaleiro da lança lilás, nuances diferentes de tratamentos relacionados à cura. Médicos alemães, Dr. Ralph, da tia Neiva, o grande Dr. Ralph, o luminoso vovô hindu, pai do Pai Seta Branca, nesta corrente indiana da medicina antiga, oriental, e essas nuances somadas na doutrina do amanhecer formando um poder da cura do corpo físico e do espírito. Por isso, para falar sobre isto, que nós não sabemos essas nuances, que eu chamo o primeiro representante do Cavaleiro da Lança Lilás, mestre Guilherme, adjunto amanhã, para nos explicar. Chama-se transferência de herança. Se ele tem, ele transfere para nós. No lugar do desenvolvimento, então, vai vir sentar aqui para explicar. Já está aí? Socorro. Ele aqui. Minha gente, uma salva de palmas para esse grande mestre. É uma energia despendida. Todas essas palmas que vocês estão fazendo. Naturalmente, nós temos que passar para frente tudo aquilo que aprendemos, porque o instrutor dessa doutrina, quando ele guarda para si todos os seus conhecimentos, ele não é um instrutor universal, ele é um museu. E nós temos que passar para frente. Eu recebi o convite do mestre Alves com muito orgulho, com muito amor, para falar do que eu sei. A cura iniciática, a cura evangélica, o cavaleiro da lança lilás, a razão específica de cada um deles, o que é a cura. Em 1969, quando eu cheguei no Vale do Amanhecer, eu não sabia o que ia fazer. A tia mandou colocar o uniforme e de repente me trouxe uma plaquinha, uma plaquinha de couro, um triângulo, e colocou no meu peito e falou: você é um orixá. Eu digo: me explica o que é um orixá. É um responsável aí por qualquer coisa. A tia também não sabia. Então, meus mestres, o tempo foi passando e de repente ela incorpora Dr. Ralph. É o médico dela. E me chama e disse para mim: a partir de hoje você vai tomar conta da cura. Mas Dr. Ralph tem tantos médicos aí, mas você vai tomar conta. Não tinha cura. A tia sentava, ela incorporava Dr. Ralph perto da pira, no primeiro templo redondo, quem assistiu a fita, e mandava chamar os pacientes e ali manipulava as energias. O tempo foi passando e tudo nessa doutrina por conquista. Eu quero dizer para vocês, se vocês estão sentados aqui, vocês têm aquela mesa evangélica, se você tem aquela elipse, se você tem a cura iniciática, tudo foi uma questão de conquista, de sofrimento, de muito caminhar, de muita luta. Agradeçam vocês todos a tudo que aconteceu, como eu relatei, do que houve no Vale do Amanhecer, porque, meus mestres, meus irmãos, tudo é uma conquista nessa vida. Vocês estão hoje aqui, amanhã vocês terão mais conhecimento, e esses conhecimentos terão que se multiplicar a cada vez que vocês aprendam. Todos vocês são instrutores universais dessa doutrina. Não guardem nada, passe tudo para frente. Então, quando chegou a cura, a tia fez o 6º templo, como eu mostrei, que era outro templo redondo para colocar-se a cura. No Vale do Amanhecer, só ela atendia e ela fazia uma linha de passe. Tudo no início foi muito difícil, não tinha luz, não tinha água, como vocês viram a fita. E a coisa foi progredindo. De repente, ela fez a cura evangélica. A cura que incorporava os indianos
e Dr. Ralph não incorporava. Todos os indianos e os convidados dos indianos, os grandes médicos dos Himalaias, incorporavam. Veio a iniciação. Para ter essa iniciação aqui, que vocês estão envergando esses escudos, foram trabalhado no Templo do Amanhecer, no nosso Templo Mãe. Muitas noites passamos em claro, sentado num puffzinho, num travesseiro vermelho, para que os indianos começassem a manipular a força iniciática do médium, da iniciação. Então trabalhamos, e com isso a cura começou sem a iniciação. Edelvis era, na época, incorporava um indiano, a primeira ninfa, Sol e Urici. E quando fizemos isso, fizemos a cura, a tia me chamou para tomar conta da cura. Eu tomei conta durante 4 anos. De repente, a cura evangélica, a tia falou, vamos construir um outro templo. Estão se preparando os indianos para que haja a junção da força evangélica e a força iniciática. Eu não entendia direito. Nós tínhamos, como vocês viram a fita de vídeo, nosso símbolo era a cruz. Quando nosso símbolo era a cruz, nós éramos simplesmente evangélicos. Não tinha a força iniciática que nós estávamos preparando para receber. Quando nós construímos o templo definitivo, ainda estávamos na cura evangélica, as macas. De repente, a tia recebeu dos planos espirituais a ordem de que tudo estava preparado para que a força que nós cultivamos, em questão de cultura, fosse ela iniciática. Trocamos a cruz do morro pela elipse e veio a força iniciática. Quero explicar, deixar bem claro isso para vocês, a diferença da força iniciática, da força evangélica, da cura iniciática, da cura evangélica. A cura iniciática, na nossa doutrina, foi uma conquista árdua, uma conquista muito dura. Foi preparado, foi preciso avinhar um trabalho de cura por muitos anos. E à medida que o tempo vai passando, o mestre Tumarã aqui foi muito claro que tudo tem sua época. Jesus, tem uma frase que Jesus diz os seguintes trechos: quando eu era menino, eu pensava igual a menino. Hoje sou homem e penso igual a um homem. Claro que vocês vão se evoluir, tudo isso que eu estou falando vocês vão ter que multiplicar. Tudo tem sua época, o seu tempo. Então foi feito nos planos espirituais o convite para que os médicos alemãos juntassem com os médicos indianos, unindo a fé e a ciência. A fé e a ciência. Uniu-se a fé e a ciência. Porque a cura dos indianos era mais a cura pela fé. Mas a cura pela fé não só basta. É preciso também que haja o lado científico. Então foi convidado o Dr. Ralph e a equipe dele. Com isso, nós trouxemos a cura iniciática. Trouxemos aqueles poderes, invocamos, foi trazido as invocações para que houvesse a cura com mais facilidade. Então, resultado, hoje no Templo Mãe nós temos uma cura iniciática que não precisa de cansar tanto para que os pacientes ali se curem. E depois, quando depois de muito tempo, a tia disse: agora vem o cavaleiro da lança lilás e você vai ser o seu representante. E eu falei para a tia: eu, representante do cavaleiro da lança lilás, primeiro, não sou médico. Segundo, eu acho que eu não tenho capacidade. A tia virou-se assim: vai falar com o pai. Isso aí, o pai é quem decide. Eu digo: não vou falar com o pai não. Se ele mandou, eu acredito na senhora.
E graças a Deus veio o Cavaleiro da Lança Lilás. E a tendência, eu estou querendo dizer isso para vocês, que a tendência é nós curarmos com o nosso simples olhar. Porque nós estamos evoluindo a tanto. Vocês não imaginem como era difícil nós fazermos uma cura no Vale do Amanhecer. E hoje nós temos tudo isso. O Cavaleiro da Lança Lilás veio então para unir essas duas forças e trazer a força da grandiosa faixa lilás. O que eu quero nesse instante mostrar que as cores têm muita influência na nossa doutrina. É tanto que a tia mandava pintar de vermelho, essas cores vibrantes. E uma pequena observação que eu queria dizer para vocês agora. Quando nós observamos um arco-íris, eu não sei se, acho que todos já viram um arco-íris. A primeira cor que nós vemos no arco-íris é o vermelho. O vermelho ele tem maior comprimento de onda. É a primeira cor que se destaca. E a última é o lilás, o violeta. Então vocês verem a diferença de mim para o Efrem. O Efrem é mais impetuoso, fala mais rápido, anda. E eu já tenho minhas características. E tudo isso se acasalava com a minha maneira de ser. Então a tia falou assim: você vai reger a força lilás. Mas tia, isso é muito sério. Não, vai se preparando. Eu digo, eu não tenho preparo, vai se preparando. Então eu quero dizer para vocês, nessa doutrina tudo é cura desobsessiva. Tudo nesta doutrina é cura desobsessiva. É a evolução do homem, da terra. Eu estive numa bênção de Pai Seta Branca agora, em São José do Rio Preto, e o Pai Seta Branca falou uma coisa muito interessante e mandou dizer para todos vocês que eu disse que ia vir aqui. Toda a humanidade está esperando por nós. Nós somos a esperança da humanidade. Vocês imaginem a responsabilidade que nós temos perante o mundo inteiro. Nós estávamos fazendo o primeiro templo em Unai, em 1972, se não me engano, quando a tia do lado estava psicografando o hino da Estância do Amanhecer. E ela parou o carro e disse assim: o pai está ficando doido. Eu, do que, tia? O Pai Seta Branca está ficando doido, meu filho. Olha aqui essa frase que ele mandou escrever: percorrer por todo o universo outros templos do amanhecer. Meu Deus, uma dificuldade imensa para fazer o primeiro templo. A gente dormia, a tia dormiu na maca lá. Então, é percorrer por todo o universo. Porém, meus mestres, quero deixar aqui registrado as seguintes frases dos grandes sábios dessa doutrina, que são os nossos mentores, Pai João, Pai Seta Branca. Quem ama se conhece pelo olhar. Da boca sai do que o coração está cheio. O amor incondicional, a tia dando uma aula, ela falou só 3 palavras: meus filhos. É bom sempre lembrar da mãezona: amor, tolerância e humildade. Sem essas 3 palavras nada temos. Não temos nada. E será que este amor, essa tolerância e essa humildade temos nós? Será que nós temos? Nós estamos a caminho. Quando eu faço o meu canto, que eu vou pedir a permissão para que eu possa fazer meu canto, que eu gostaria que vocês me ajudassem, vocês vão ver que a cura é pelo amor incondicional. Uma ocasião eu trabalhava no hospital de Sobradinho, e um amigo meu, que era o chefe da ortopedia, me mandou um paciente com um bilhetinho: veja se na macumba de vocês dão um jeito, né, nesse paciente. Aí eu conversei com o paciente, digo: o que aconteceu? Eu estou há 6 meses me tratando naquele hospital, ele não resolve meu problema, e agora manda para essa sua macumba. Eu digo: aqui não é macumba não, aqui é o Vale do Amanhecer, e nós vamos ver o seu caso. Aí ele veio para o Pai João: Pai João, este caso aqui, por favor, dê uma olhada. Aí Pai João disse assim: meu filho, esse caso só tem cura no Vale do Amanhecer.
Só tem cura porque o caso é espiritual. Aí eu disse, graças a Deus. Aí mandei um recado para o meu amigo, chefe da ortopedia, que ali ele ia ficar curado. Passaram os tempos, ele tinha um defeito congênito, ele tinha as mãos em garras. Ele não conseguia abrir as mãos, era todo atrofiado, ele tinha o queixo quase colado, ele não conseguia. E eu lutei, fiz um retiro, levei ele para a cura, conversei com o Dr. Ralph, e estou lutando. 6 meses depois, fui fazer um retiro para que este homem saísse bom. E de repente, quando terminou todo o trabalho, depois de ter passado por todos os trabalhos, inclusive o Randy, eu perguntei para ele, então, ele virou-se para mim e disse, olha, eu estou é pior. Eu piorei em vez de melhorar. Aí eu voltei novamente, peguei o meu padrinho, senta aqui, vamos incorporar Pai João. Aí Pai João incorporou e disse as seguintes palavras, registrem. A cura deste homem não está nas mãos e na cabeça dele e no coração dele. Aí eu falei, mas Pai João, o homem está com a mão atrofiada. Pois é, meu filho, este homem, ele é um excelente atirador. Este homem já recebeu, e na carteirinha dele, ele já matou 4, tem mais 3 para matar. E já tem o endereço e tudo, ele era um pistoleiro. Então ele não ia se curar nunca. Salve Deus. Não depende de nós a cura das pessoas que aqui chegam. Não depende. Depende da sua evolução, da sua espiritualização. Quando vocês recebem nesses tronos vermelhos, alguém passando muito mal, doente, ele inexoravelmente, ele vai ficar bom, mas depende dele. Nós não curamos ninguém. As pessoas é que se autocuram pela sua evangelização, pelo seu amor. Claro que a manipulação das energias aqui é muito importante. Portanto, meus mestres, vamos com muito amor, com muito carinho, dar as mãos, diminuir os nossos defeitos a cada dia que passa. Eu sei que este amor que a tia tanto prega, amor incondicional, é muito difícil. Mas aos poucos nós vamos conquistando, como tudo nessa doutrina é uma conquista, é uma questão de tempo. Se você está com uma mágoa, se tem ainda uma mágoa no seu coração, você está fazendo a sua enfermidade. Veja bem, o homem, a mulher, ela tem dentro do seu cérebro uma glândula que se chama pineal, que é fisicamente o equilíbrio das outras tantas glândulas que nós podemos dividir nas glândulas endócrina e exócrina, a que segrega para dentro do corpo e a que segrega para fora do corpo, que é o equilíbrio normal de uma pessoa. Quando o responsável, a glândula responsável por todo o equilíbrio endócrino e exócrino do seu corpo, ela entra em desequilíbrio, vem a enfermidade. Entra tudo em desequilíbrio. E por que ela desequilibra? Porque você baixou seu padrão vibratório. Você saiu do equilíbrio da linha do seu interoceptível. A linha do interoceptível é uma linha imaginária de que é preciso estar bem equilibrado. Se você baixou o padrão, você descontrolou todo o seu organismo. Por isso, o Pai Seta Branca, na mensagem que ele deixou no dia 31, vocês leram? Conduta doutrinária, 5 vezes ele falou. Ainda falou que teremos este ano ainda muitas surpresas, muitas transformações. Porém, meus mestres, é preciso que cada vez que a gente aprenda, cada vez que trabalha, tenhamos muito amor e muito equilíbrio e muita conduta doutrinária. Muito cuidado, porque reclamar para o Pai Seta Branca que não está bem, as dores não vêm do céu.
vem das nossas próprias falhas. Não reclame. Seja uma pessoa alegre, dócil, a todo tempo. Você está atraindo alegria, sorrisos. Salve Deus. É simples ser feliz. É só amar. Como o Pai Seta Branca ama. O Pai Seta Branca é puro amor. Seja, mesmo que você esteja sofrendo, abra seu sorriso. Quando nós estávamos no templo, a tia tinha um cantinho dela ali, debaixo da elipse. Eu estava no radar e a tia mandou me chamar. Meu filho, vem cá, vem ver um fenômeno aqui. Aí eu falei, que foi, tia? Olha aquele homem ali, aquele senhor. O que foi que houve com o senhor ali? Meu filho, que coisa mais linda. Um sorriso de uma ninfa missionária foi o bastante para este homem salvar este homem. Mas tia, então me conta como é que foi isso. Meu filho, aquele homem, ele guardou o revólver em cima do guarda-roupa e as entidades deles trouxeram ele no vale porque ele estava brigando com a família e seria a última esperança ele vinha ao vale para que não voltasse a se suicidar. E de repente uma ninfa missionária sorriu para ele, que era parecida com a filha que havia brigado. Ele virou-se para a ninfa missionária com a indumentária linda e perguntou, você está rindo para mim? Ela, estou. Mas ele abraçou essa missionária, chorou e um sorriso salvou um suicídio. Ri, meus mestres. Seja alegre. Traga para junto de você as coisas boas. Seja amigo, dê as mãos. Se alguém está precisando, não pode ajudar, vibra com amor. Tudo é vibração. Nosso primeiro mestre Yucatán, que é raiz, Narone é raiz, ele tem o seguinte canto. As forças são transmitidas e aplicadas pela vibração. As forças são transmitidas e aplicadas pela vibração. Tudo é vibração. Veja o Joaquim Alves vibrando com essa doutrina. Ele não se cansa. Olha que coisa mais linda. Eu vejo vocês com tanto carinho. Eu vejo umas ninfas na preocupação, trazendo um prato, trazendo café, vibrando com essa doutrina. Isso é lindo. Então, meus mestres, continue nessa doutrina. Nós vamos embora muito saudosos, mas continue com este amor, mostrando para o mundo inteiro o calor dessa doutrina, o calor na forma de amor. Que Deus ilumine a todos, que vocês sejam muito felizes e que nós saímos daqui com muita vontade de voltar novamente e tê-los conosco. Mas tudo isso que nós passamos, essas histórias, passe para frente, porque é muito importante. Amem-se, dê as mãos. Nós vamos percorrer por todo o universo outros templos do amanhecer. Salve Deus. Muito cuidado com a conduta, muito cuidado com o que você vai dizer, paciência com os seus filhos, com os nossos vizinhos. O Zé Carlos falou, temos que amar o anjo e o demônio na mesma intensidade, porém sabendo distinguir as duas forças. Muito obrigado por vocês terem me ouvido. Eu pedi a permissão para o Joaquim Alves para nós fazermos uma contagem invocando o Cavaleiro da Lança Lilás. Vocês me ajudam? Permissão concedida. Salve Deus. Eu só gostaria que ficassem o doutrinador e o apará junto, para a gente manipular essa energia muito bonita. O apará e o doutrinador juntos, para poder fazer a manipulação dessas energias com muito carinho, meus mestres. Salve Deus.
muita gente me pedindo para que eu autorizasse ser o representante do Cavaleiro da Lança Lilás. E eu quero deixar bem claro a público que somente o Cavaleiro da Lança Vermelha é que a tia designou que o Éfrem fizesse. O Cavaleiro da Lança Reino Central, o Cavaleiro da Lança Reino Central, o Cavaleiro da Lança Lilás, da Lança Rosa, infelizmente a tia não deixou representantes, se bem que eu pedi para ela. E ainda tem o Cavaleiro da Lança Azul. Tem também o Cavaleiro da Lança do Bale, Reile, Cavaleiro Verde. O Reile está aqui conosco, não sei se você sabe, que é o mestre Frois. Do Bale esteve aqui conosco, né? Que foi o Japãozinho que a tia falava carinhosamente, que é o mestre Mário Kiyoshi. Meus mestres, com muito carinho, levem seus pensamentos nesse instante. Vamos transmutar estas energias e colocar à disposição da espiritualidade maior, para que ela, nesse instante, leve essas energias aonde esteja necessitando. Vamos nesse instante, meus mestres, mentalizar tudo aquilo que almejamos nessa doutrina, na vida material, na vida espiritual. Vamos nessa bendita hora unir as nossas forças ao grandioso ministro Naroni, aos grandiosos ministros de Deus que aqui estão, as grandiosas guias missionárias que o nosso querido Simiromba de Deus, nosso Pai Seta Branca, manipule essas energias para todos os recantos que necessitam da força-luz do Mestre Jaguar. Mentalize nesse instante, meus irmãos, as crianças que pedem o carinho daqueles que lhes cercam e não encontram. Os adolescentes cujos pais não compreendem, não têm tempo. Os presídios, onde os encarcerados não entendem por que estão lá. Onde suas faixas kármicas, onde os desatinos o levou para a expiação. Mentalize nesse instante, meus mestres, os vossos lares, vossas oficinas de trabalho. Com muito carinho, meus mestres, os nossos governantes, os trinos desta doutrina, os vossos adjuntos, o Mestre Sol, o Mestre Lua. Ó Jesus, nesse instante, Jesus, em que sentimos a tua presença, o teu manto sagrado, nessa bendita hora, Jesus, eu vos peço a permissão para invocar as forças que me competem para a realização desse trabalho. Ó Jesus, quem te fala sou eu, Jaguar primeiro Mestre Sol, da falange de consagração, povo de Imuci, adjunto Amaian com a Thaís 108, herdeiro Triadarpásios, sétimo raio, adjuração Arcanos, rama 2000, Mestre Guilherme, com os poderes de Olorum, na linha deste amanhecer, teu meu Deus e ministro Batalá, que me rege e me guarda no caminho dessa jornada. Eu, representante do primeiro cavaleiro da Lança Lilás, acabo de receber de Deus Pai Todo-Poderoso na minha legião o título de Mestre Instrutor Universal das três forças ligadas aos poderes deste amanhecer. Subi ao reino de Jurema. Estou na continuação dessa jornada para o terceiro milênio. Emite, Jesus, desde que as forças se deslocam até meu plexo. Sou um cavaleiro verde,
cavaleiro especial. Venho na força decrescente do primeiro cavaleiro da lança, Falgueiro Verde, Randier, / Reino Central, turno Reile, na esperança de alimentar meu sol interior. Na grandeza que me fez cavaleiro do turno Ajoros, partirei nos 3 reinos de minha natureza, com / do meu terceiro sétimo, do quinto ciclo iniciático seguirei sempre com /0, /X, /X, / em Cristo Jesus. Ó Jesus, eu sou a vida, a saúde e a força, porque Jesus está comigo. Invoco nesse instante o primeiro cavaleiro da lança lilás, da cura física. Sou físico, eu quero iluminar nossas forças e abater a dor daquele que pede o socorro deste amanhecer. Ó Deus onipotente, grandeza infinita que nos faz luz, cavaleiro da lança lilás, queremos a cura dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos mestres, dos nossos irmãos e particularmente, Jesus, dos meus componentes. Ó Jesus querido, Nossa Senhora Apará, que aliviou a cicatriz dos escravos, emita para nós seu imenso amor absoluto que se transforma e que desintegra os nossos elítrios. Dei a compreensão e o destinos destes, mesmo sabendo que são nossas vítimas do passado. Porém, Jesus, a caminhada é longa. Precisamos de forças para te encontrar. É a hora precisa de nossas vidas, pois temos vida, luz e amor. E hoje, Jesus, pela grande responsabilidade do meu espírito espartano da cura no amor incondicional, ó grandeza, ó perfeição, eu sinto nesse instante que a poderosa faixa lilás está chegando para a nossa realização. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Salve Deus. Mestres Aparás, por favor, levantem-se. Só mestres Aparás, levantem-se. Nessa mesma sintonia, meus mestres. E nesse instante, pedindo a permissão do nosso querido Pai Seta Branca para que se faça neste horário essa transmutação de força, esse trabalho de contagem em função do nosso congresso. Mais uma vez, meus mestres, leve seus pensamentos aonde possa ele ser alcançado. Peça nesse instante, meus mestres, meus irmãos, pelas suas vidas materiais, pelos seus anseios, pelos seus desejos. Vamos pedir que a felicidade eterna reine entre nós, a harmonização, a sintonização com os planos superiores, o verdadeiro amor, o amor incondicional que tanto nossa mãe nos pedia. E nesse instante, meus irmãos e meus mestres, vamos pedir para que o grandioso ministro Araquém, o poder absoluto de Araquém, esteja entre nós. Salve Deus, povo de Cachoeira, salve Deus, sereias de Iemanjá, que sejam bem-vindos nesse trabalho. Em paz do céu e da terra, em paz de amor e luz, que emanam sorrindo, louvando a Jesus.
Graças a Deus, meus mestres. Graças a Deus, meus mestres. Aparás, por favor, sentem-se. Mestres doutrinadores, com muita firmeza, levantem-se. Vamos, meus mestres, emitir o nosso mantra. Ó Semiromba do grande oriente de Oxalá, no mundo encantado dos Himalaias, faz a minha preparação, ilumina o meu espírito, para que eu possa partir sem receios, num avanço final de uma nova era. Faz em mim a verdadeira força do jaguar. Ó Semiromba dos mundos encantados, em breve estarei sobre o leito, e Jesus, o sol da vida, transmitirá por mim os mantras poderosos para a libertação dos vales negros da incompreensão. Ó Senhor, partirei contigo e nada temerei. Ó Batalá, ó Batalá, entrego nesse instante mais esta ovelha para o teu redil. Muita concentração, meus mestres. Ó Batalá, ó Batalá, entrego nesse instante mais esta ovelha para o teu redil. Ó Batalá, ó Batalá, entrego nesse instante mais esta ovelha para o teu redil. Todos comigo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito. Graças a Deus, que Deus os pague. Muito obrigado. Recebeis conhecido assim por todo o universo. Já dizia o Pai Seta Branca. E com a permissão dos nossos mestres, do Arjuna Naroni, do meu mestre Trino, mestre Berta, Trino Acharan, eu gostaria de, nesse instante, apesar de nós termos descontraído, porque eu estava falando agora com o Beto, salve Deus, eu estava comentando agora com o meu irmão Beto, nós somos criados juntos. Se a tia tivesse viva, estaria feliz da vida de ver todos nós descontraindo, confraternizando, dando as mãos. Esta é a doutrina do Amor até hoje lá. Eu vou fazer um trabalho para o governo do Distrito Federal, na história de Brasília, que eu tenho cerca de 2.000 fotos desde o início. E em 69, em 66, eu trabalhei com uma pessoa que chamava-se Iberê Sassi. Ele trabalhava comigo no hospital de base e eu conheci, ele era filho do Mário Sassi. Foi quando eu cheguei em 66 em Taguatinga e fiz algumas fotos da tia. Vocês vão ver. Em 1969, a tia me chamou no Valores dele. Eu já tinha feito algumas fotografias, mas o meu primeiro contato com a tia Neiva, minha mãe, Cristo Jesus, foi em 1969, quando eu guardei por 32 anos todo o registro de tudo que houve no Vale do Amanhecer. Eu procurei sintetizar a nossa história fazendo um vídeo de 30 minutos contando desde a Serra do Ouro até os dias em que ela partiu, que foi em 1985.
Nesse vídeo eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. O nosso querido mestre Tumarã, nosso mestre José Carlos, ele fez um relato da nossa transcendência. Vocês assistiram, uma absoluta seriedade e perfeição. Vocês viram o tanto que nós nos comprometemos através das nossas encarnações, e hoje nós não podemos mais nos comprometer. Vocês viram que ele, quando mostrou a ilha de Páscoa, a ilha de Omeocã, que era também o pouso da nave dos pais da Branca, vocês viram que ele mostrou aqueles bonequinhos que até hoje, quem leu o livro eram os deuses astronautas. É uma interrogação por todos esses cantos que foi filmado. Ninguém sabe como foi feito a cidade de Machu Picchu, ninguém sabe como foi colocado aqueles bonequinhos da ilha de Páscoa, e tudo foi nós que construímos. E deixamos o vestígio na Porta do Sol, que ele mostrou e que eu também vou mostrar, que é o símbolo do jaguar. Este jaguar que tem o compromisso com a humanidade. Todos nós temos um compromisso com a humanidade. E de mão dadas, segundo o Pai Santa Branca, nos espera que sejamos a nova era, o jaguar medianeiro entre o céu e a terra. Vamos percorrer por todo o universo. Todos sabem que temos um templo no Japão, temos um templo no Peru, estamos tendo um templo no Uruguai. Eu estava há pouco comentando para nós fazermos um templo na França, e vamos inexoravelmente percorrer por todo o universo outros templos do amanhecer. E essa tribo, meus mestres, essa tribo unida vai muito longe. Estamos aguardando que todo mundo se acomode, porque esse trabalho é um trabalho que precisa de muita concentração, porque muitos não conheceram a tia, e vocês vão ver uma mulher simples que sozinha construiu esse império. Neiva Chaves Elai. Vocês prestem atenção no trajeto. Eu vou mostrar em que ela estava em 3 planos simultâneos. E eu gostaria que vocês vissem a dificuldade que ela teve. E hoje nós temos um templo, um palácio, temos tudo. Mas no início foi muito árduo. Foi muito árduo a nossa peleja. E a nossa mãe deve ser hoje homenageada, olhada com carinho, porque ela nos trouxe este império, esta beleza. Por 30 minutos vocês vão ver um vídeo. Eu queria que vocês prestassem atenção. Eu no início não falo para que todos vocês vá às suas origens e lembrem-se dos atos que praticaram, para que eu só uso o som de reflexão. Quando eu mostro Machu Picchu, eu fiz a sonoplastia. Esse trabalho eu fiz uma produtora em Natal. Eu tenho 2 sobrinhos que têm uma produtora, e eu usei todas as músicas que a tia gostava, que era galopeira e outras. E quando eu mostro Machu Picchu na península do Yucatán, eu uso uma canção que eles fizeram, que é a canção da Lua, Canção de la Luna. Depois que eu mostrar esse vídeo, eu vou mostrar uma série de slides que vai ser muito importante para a trajetória de vocês. Vocês saberem como é que é a vida fora da matéria. Eu agradeço de vocês estarem aqui olhando, e eu gostaria que apagasse a luz para nós iniciarmos esta projeção. Prestem bastante atenção, meus mestres, porque é o nosso passado. Prestem bastante atenção,
o que esta mãe construiu para nós. Veja, com muito carinho, esse trabalho. Estava mostrando que o templo mãe, lá, vocês estão vendo exatamente no meio, é a Torre de Itapi. Pode passar. Vocês vão ver a Torre de Itapi, onde o mestre dessa doutrina invoca ali na pira e se comunica com a nossa Torre de Itapi. Pode passar outro. Esse aqui é um relato bem rápido para que vocês tenham ideia do mundo fora da Terra. Esse é a Torre de Itapi. É onde nós invocamos e trazemos as forças de lá. Pode passar. Aqui são os vários trabalhos. O que se apresenta são os espíritos, vocês estão vendo pintado, do trabalho de desobsessão, que nós atendemos individualmente as pessoas, o que se processa nos planos espirituais. Vocês estão vendo do lado a assistência dos mentores e aqui os espíritos sendo doutrinados. Pode passar. Esse aqui é o trabalho da junção. Pode passar. Trabalho de indução. Antigamente era dessa forma. Pode passar. A linha de passe, vocês veem a assistência dos caboclos. Pode passar. Aqui mostrando o mestre dessa doutrina, os planos que ele atinge na sua emissão. Aqui são vários planos na hora da invocação em que mostra-se a elipse. Cada quadro desse eu vou relatar calmamente para vocês entenderem. Pode passar. A elevação, pode passar. A mesa evangélica, nosso trabalho único do mundo, é uma de desobsessão coletiva. Pode passar. Aqui a tia mandou pintar esta casa em harmonia e veja a presença dos protetores desta família. Vocês estão vendo aqui os protetores e veja a casa em harmonia tem a proteção dos mentores espirituais. Vamos conservar a nossa casa em harmonia, né, meus mestres? Pode passar. Isso aqui é o Supremo, é onde são julgados no Supremo Tribunal dos planos superiores os espíritos que estão aqui, e aqui estão aqueles júris que vão julgar esses espíritos que aqui estão. É assim na terra como no céu, lá tem tribunal. Pode passar. Aqui mostrando que o mestre Jaguar, a Nifa e o mestre doutrinador Apará, eles trabalham também nos planos espirituais. A tia sempre quis que o mestre nunca ficasse apona ou sozinho, sempre acompanhado com a Nifa. E aqui é um trabalho, vocês estão vendo aqui o casal de almas gêmeas, eles estão indo a trabalhar. Nós trabalhamos nos planos espirituais também. Pode passar. Isso aqui é a proteção, vocês estão vendo, nesse caso aqui, eles estavam discutindo, e quando a discussão, o padrão vibratório, que tanto o Pai Seta Branca pede na conduta doutrinária, que tenhamos o nosso padrão vibratório em equilíbrio, nada acontece. Aqui a proteção no carro dos nossos mentores espirituais, aqui a vibração dos espíritos, nossos cobradores, este carro está prestes a bater. Pode passar. Isso aqui é a centelha divina. Todos esses quadros, a tia me chamava no quarto dela e pedia para eu projetar, e eu pedia explicação para ela, e essa explicação que eu estou dando para vocês é a mesma que ela há 17 anos atrás me ensinou. Aqui a centelha divina, quando se programa um filho, os médicos dos espaços, eles fazem a mesma coisa, que é para nascer, a mesma coisa que é para morrer, é para nascer. Faz-se um trabalho nos planos espirituais e inocula-se o feto. A tia chamava de centelha divina.
Pode passar. Aqui mais perto, mostrando os métodos do espaço, mandando para o casal a centelha divina, ou seja, a criança, o espírito que eles vão ter a oportunidade de dar luz. Pode passar. Aqui mostrando o nosso sono cultural. Todos nós que estamos aqui passamos por esse prédio e aqui o nosso sono cultural, ou seja, passamos 100 anos aí, foi apagado da nossa memória tudo que houve para nos prepararmos para esta missão. Pode passar. Aqui vocês estão vendo a projeção do oráculo de Sibiromba, nosso Pai Santa Branca, que é aqui. Os raios dele, você pode passar o próximo que está mais perto. Oráculo de Sibiromba, que é isso aqui. A tia relatava para nós que era como se fosse um planeta, Capela, que estaria etericamente na frente do Sol. Então o oráculo de Sibiromba, vocês estão vendo aqui 7 guardiões. E ele emitindo, vocês veem o Sol, ele estaria perto, na frente ou do lado do Sol. A tia nunca precisou disso, mas eu tenho minha desconfiança que Capela é um planeta que nós viemos de lá e está sendo a morada do Pai Santa Branca. Pode passar. Aqui mais de perto, a morada do nosso Pai Santa Branca. Eu estou na frente de vocês aqui. Não, né? Pode passar. A próxima vez o Joaquim Alves me prometeu um anfiteatro. Claro que vai ser muito melhor, né? Nós estamos aqui improvisando esse trabalho. Aqui os encantados de Sibiromba. Pode passando. E aqui são as mansões individuais, o Supremo, onde ao julgamento dos espíritos. Esse quadro foi pintado em 1977. Pode passar. Essa é a Torre de Marseille, que é um conjunto de forças magnéticas responsáveis por todos os templos do amanhecer. Este templo aqui está sob o comando da Torre de Marseille, na cela. Pode passar. Aqui vocês estão vendo a porta de um cemitério. O próximo vocês vão entender melhor. Pode ir passando. Essa aqui é a legião reencarnatória. Pode ir passando. Eu tenho muito slide, a gente tem que passar. Aqui é o albergue de Nanã. Vários são os albergues. Quando se desprende do corpo, vocês vão ver o primeiro impacto quando se desprende do corpo. Esses albergues estão sendo tratados. Os nossos amigos que partiram para lá, dentro do canal vermelho, vocês vão ver a seguir. Pode passar. Vocês estão vendo o repouso das almas gêmeas. Pode passar. Eu não vou falar porque está escrito. A estufa dos elítrios. Quando são retirados os elítrios, que são esses aqui, eles vão para a estufa e lá eles são recuperados. Pode passar. Esse aqui já expliquei, proteção. A tia, ela folheando várias revistas, ela parava e dizia assim para mim: meu filho, fotografa isso aqui. Mas o que é isso, tia? É como eu vejo as crianças nos planos espirituais. Aí eu trouxe essa imagem que ela pediu para fotografar de uma revista. Pode passar. Esse outro também, ela viu essa imagem de uma revista que ela estava lendo e ela me falou: meu filho, existe espírito desta forma, vocês estão vendo aí, que parece um animal. Infelizmente nós não pegamos aqui. Ela separava as coisas para fotografar, para que um dia isto ocorresse, o que
está ocorrendo agora. Pode passar. Aqui vocês estão vendo uma rede magnética. Pode passando. Aqui Pai João, Pai Zé Pedro, na Cachoeira do Jaguar, que vocês conhecem bem a história. Nós temos que ir adiantando porque tem muita coisa pela frente. Esse seria o último. As mansões individuais. Eu queria mostrar para vocês que as filas, vocês estão vendo aqui, ó, são as filas do Canal Vermelho. Pode passar. Aqui no cemitério, vocês estão vendo, da história do Dentinho. Pode passar. Aqui, a tia quis pintar esse quadro para mostrar nos planos espirituais o que se passa no trabalho da estrela pendente. Nós não tínhamos ainda o lago. Vocês estão vendo aí, são os sete projeções das forças benditas, as princesas. Para explicar só um quadro desse, tem que ter muito tempo. Isso só para vocês terem uma visão da vida fora da matéria, da visão da tia. Pode passar. Aqui são os centuriones, a ninfa Lua e o centurião aqui, aprisionando na estrela candente os espíritos na rede magnética. Pode passar. Eles mais perto, vocês estão vendo sempre o jaguar acompanhado com a ninfa. Pode passar. A missão são dos dois. Aqui novamente, ele retirando, isso aqui são os elítrios que vão sendo levados pelas chalanas, que é esse aqui. Ó. Pode passando. Aqui mostrando uma pessoa em desequilíbrio, sendo projetada por dois elítrios. Vocês estão vendo aqui que quando o perigo de nós baixarmos o padrão vibratório, é exatamente isso que ocorre, meus mestres. Vocês vejam os elítrios projetando em cima da pessoa e a pessoa passa mal. Se eleva o pensamento, nada disso acontece. E aqui no meio, vocês estão vendo um trabalho de macumba, e aqui o chicote magnético do centurião. Pode passar. Isto é um olho de uma mosca que eu trouxe para vocês verem, para que a gente tenha que ficar com um olho no gato, o outro no toicinho. Só que a mosca, ela vê 360 graus. Olha que bonito o olho da mosca. Mas nós temos que olhar mais do que a mosca. Pode passar. Esse é um outro fragante. Pode passar. Eu queria adiantar. Veja a projeção do cobrador. Vocês estão vendo aqui em cima os cobradores e ele projetando, as pessoas ficam com dor de cabeça, ficam doentes. Isso aqui mostrando como os cobradores projetam e nós passamos mal. Se nós não tivermos o equilíbrio necessário para que isso ocorra. Por isso que nós temos que estar sempre equilibrados. Daqui a pouco eu vou falar da cura do cavaleiro da nossa enlace para que isso não ocorra. Pode passar. Aqui sempre isso acontece. Vários casais brigam e quando dormem vão se encontrar com as almas gêmeas, cada um com seu companheiro no outro plano. Interessante dizer isso quando a tia Manifa reclamando que o marido dela ia deixá-la, e a tia falou assim: ô minha filha, tia, ele quer separar. Aí a tia virou-se e disse para a moça: minha filha, não se separa porque nunca esteve junto. Porque às vezes moram-se juntos apenas, mas não estão unidos pelo amor, pela missão espiritual. Então vocês veem que isso aqui é um exemplo. Pode passar. Esse quadro a tia mandou pintar para que aqui ó, é um elítrio, aqui um outro elítrio, aqui um outro. E esse último elítrio que aqui está,
ele já está enraizado. Os médicos denominam esse câncer como um câncer já enraizado, inclusive com metástase. Ou seja, vocês podem ver que ele está enraizado e agora não dá mais para tirá-lo. E se tirar, inexoravelmente a pessoa morrerá. Não é, doutor Hilário? Salve Deus. Pode passar. Aqui mostrando mais ele de perto, vocês veem que aqui, nessa posição, dá para tirar esse tumor que está aqui, né? São as cabeças de macaco. Isso aqui são os elítrios. Esse aqui já está enraizado. Então, dificilmente ele veio para levar mesmo, com permissão de Deus, o seu cobrador. Pode passar. Aqui mostrando nos planos espirituais, Pai João, Pai Zé Pedro, numa aula, e nós assistimos também nos planos espirituais, aulas com Pai João e Pai Zé Pedro. Aqui vocês estão vendo um homem com elítrio em cima do coração, que foi convidado pelo Pai João para que ele aqui evangelizasse. Quem sabe esse elítrio iria embora com a sua evangelização. Pode passar. Agora nós vamos trocar o magazine. Eu estou andando rápido porque é muita coisa para mostrar. Se vocês quiserem tomar um pouquinho de água, enquanto ele troca o magazine, eu quero só mostrar para vocês, no final, um ensaio fotográfico que eu não sei se vocês sabem. A tia era minha modelo fotográfica. A tia posava para mim. Eu queria até que o Beto viesse ver esse slide, porque é um ensaio fotográfico que eu nunca mostrei para ninguém. A tia estava com seus 40 e poucos anos e eu disse que eu queria tanto fazer um ensaio fotográfico seu, e então eu fiz. Então vamos lá retomar. Aqui, meus mestres, os planos superiores. Aqui a tia mandou pintar. Aqui está os olhos do Pai Seta Branca e a dimensão que ele vê. Então aqui um plano divino, e aqui vocês estão vendo à medida que nós vamos baixando esse trabalho, esses slides, nós vamos mostrar vários planos espirituais. Pode passar. Esse slide eu mostrei, pode passar, não deu tempo para arrumar direito. Essa imagem que vocês estão vendo, eu perguntei para a tia, o que seria isso? Ela falou que nos planos espirituais faz também trabalho de angical. Este é um trabalho de angical nos planos espirituais, com os nossos mentores, todos os nossos mentores. Pode passar. Aqui vocês estão vendo, isso é o albergue de Mãe Lívia. Vocês estão vendo as pessoas que estão se dirigindo para ser recuperadas nos albergues dos planos espirituais. Pode passar. Isso aqui são 2 casas de recuperação e ali é uma origem. Pode passar. São 2 planos simultâneos. Esse aqui está muito grande, mas só para mostrar para vocês que eu fiz quadro por quadro. Pode passar. Nos planos espirituais, vários são os espíritos que buscam, eles vêm aqui da Xanana e eles ficam meio perdidos. Então eles procuram através do som, da energia, os cantos dele, os lugares onde eles têm que ir. E que no próximo slide vocês vão ver as rodoviárias. A tia relatava, pode passar o próximo, que várias eram as rodoviárias.
Os espíritos eram encaminhados para as rodoviárias e em todas elas havia um sistema de som dizendo para que determinados espíritos fossem para determinados lugares. E assim, vocês estão vendo que as plataformas, os espíritos iam para os albergues, outros iriam para as origens, outros iriam para as aulas dos pretos velhos. E aqui vocês estão vendo vários. Aqui, ó, os espíritos que iam para aqui, eles eram privilegiados. Vocês estão vendo aqui uma fonte energética. A tia relatava que isso aí era o prana, o alimento dos espíritos. Vocês vão ver mais dessa forma. Pode passar. Várias são as rodoviárias. Aqui tem várias rodoviárias que vocês estão vendo os espíritos encaminhando para os seus determinados lugares. Pode passar. Ronaldo. Está chamando o Ronaldo? Então, Ronaldo, por favor, vem aqui atender seu adjunto. Salve Deus. Pode passar. Olha, várias são as rodoviárias. Eu estou fazendo um apanhado para que vocês tenham a noção da vida fora da matéria. Isso aí foi pintado sob os olhos da clarividente. Pode passar. Outra rodoviária. Várias são as rodoviárias dos planos espirituais. Pode passar. Aquele caminhando para as casas de recuperação. Pode passar. Várias filas. As filas são chamadas nos planos espirituais de canal vermelho, porque sempre no portal de desintegração ela tem essa cor vermelha. Vocês vão ver no seguinte. Pode passar. Vejam as filas imensas. Veja a Manto e a tia juntos olhando essas filas magnéticas. Pode passar. Esta fila, um iria para um determinado albergue, esse aqui iria para o outro albergue. Aqui é um portal de desintegração. Eu quero dizer para vocês que nos planos espirituais, a tia sempre nos dizia que há estrondos. De repente vocês estão andando e há um impacto, você então, de repente você está em outro lugar. Você passa de uma dimensão para outra. E aqui vocês estão vendo um portal de desintegração, onde aqui esses espíritos iriam por impacto para outra dimensão. Pode passar. Aqui são vários albergues, a pracinha que a tia sempre relatava. Pode passar. Aqui uma das ruínas do nosso antigo Egito, Roma, também tem as ruínas dos planos espirituais. Pode passar. Aqui uma visão mais de perto. Pode passando. Isso é mais para vocês terem uma visão. Aqui vocês estão vendo outras ruínas, porque tem espíritos que ainda estão nas ruínas, que nós deixamos nesta época por não sabermos amar. Pode passar. Veja os albergues, as filas. Pode ir passando. Veja essa imensa fila, já todos os espíritos de branco, já em evolução, já indo para as suas mansões individuais. Aqui é uma universidade, onde eles vão aprender, onde eles vão se recuperar, onde eles vão ensinar aos outros espíritos. Pode passar. Agora eu vou mostrar para vocês várias mansões individuais, várias origens. Nós viemos destas origens e vamos retornar ao nosso lar. Quem sabe vocês sentem intuição qual é o seu lar que nós vamos mostrar nesse instante. Pode passar. Isso aqui são os albergues. Pode passando. Veja se aqui é a origem das almas gêmeas. As
as mansões das almas gêmeas. Pode passar. Veja cada mansões. Será que a casinha de vocês está por aí? Pode passar. Pois aí nós vamos ter que voltar para... Vocês vão... Aqui, por exemplo, tem uma piscina com prana, como alimento. Pode passar. Veja esta origem, que linda. Já pensou? Nós temos a satisfação de voltarmos para este lugar tão lindo. Vamos trabalhar espiritual, né, meus mestres? Pode passar. Aqui a mãezona, na sua pracinha, não é esse? Aqui são os espíritos se encontrando, conversando. Pode passar. Aqui uma outra origem onde sempre, vocês estão vendo sempre os casais se encontrarem. Pode passar. Pode passando. Isso aqui para registro. Isso aqui é o retiro das almas gêmeas. O retiro das almas. Pode passar. Veja as duas origens. Pode passando. Esse é o prana, uma fonte existente nos planos espirituais, onde os espíritos são alimentados. A gente não come feijão e arroz lá não. Lá é o prana, são os manjares espirituais. Pode passar. Ah, sim, esse aqui é o Beto. Em 1900, cadê o Beto? Depois você traz ele para cá. Eu disse, Beto, deixa eu fazer uma fotografia sua. Você está tão bonitinho com essa camisinha azul. Aí, isso aqui foi em 1971. Como eu mando velho que não tinha cabelo. Pode passar. É bom de vez em quando descontrair, mostrar umas coisas bonitas do passado, né? Esse é uma outra mansão individual. Pode passar. São centros de recuperação. Pode passando. Olha que lindo esta origem. Pode passando, uma origem oriental. Aqui a nossa mãe conversando com o Vitinho, na pracinha que ela sempre relata. Pode passando. Uma outra origem. Isso tem que ser bem rápido para a gente não atrasar. Olha, esta origem, me desculpe, mas é a minha origem. Origem cigana. Vocês podem ver aqui, sempre, quem sabe, tem um bocado de ciganos aí, que é essa origem dele, mas essa daqui, a tia foi que me disse, é minha origem, a origem cigana. Quem sabe nós estamos juntos aí, depois vai passar para outro plano. Isso aqui é Johnson Plata, na cabine dele, dirigindo a sua nave. Pode passar. É outra, vocês podem observar, sempre estão juntos o mestre Jaguar e a ninfa. Esse aqui é uma outra origem oriental muito linda. Pode passando. Uma outra origem. Pode passando. Aqui sempre nos planos espirituais vocês param para conversar, uns passam orientação para o outro. Pode passar. Você tem jeito de voltar aquele slide, aperta com força. Eu vou mostrar uma coisa aqui interessante. Aqui a fonte de água, o prana que é o alimento do espírito. Vocês observem nessa fumaça, nesse prana, como esse espírito já está recebendo e se limpando. Um lado dele está mais escuro, o outro lado está mais claro. Quando ele passa perto desse prana, ele se purifica nos planos espirituais. Pode passar. Aqui vocês estão vendo as pessoas, os espíritos se alimentando da fonte de energia toda em volta, agradecendo,
nos planos espirituais a oportunidade de ter, não são todos os lugares que tem esta fonte de energia, este alimento que é o prana. Pode passar. Aqui uma outra origem, em harmonia, mas outra, são mansões nossas. Olha que lindo este lugar, nos planos espirituais. Pode passar. Agora nós vamos trocar a bandeja e daqui a pouco vocês vão ver o ensaio fotográfico da nossa mãe em primeira mão, que até hoje ninguém viu. Ela posou com muito carinho. E eu queria tanto que o Beto estivesse aqui, mas ele não vai vir, não. O Beto está fazendo caso. Hein? O Beto está fazendo caso, não vai vir agora. Graças a Deus. Então, meus mestres, da próxima vez nós vamos ter mais tempo para nós relatarmos isso. Isso é assistência espiritual dos jogadores na mesa de jogo. Vocês veem como são bem assistidos, né? Para não dizer o contrário, quando se joga baralho, claro que um está vibrando contra o outro, né? Raramente, mesmo de brincadeira, um quer ganhar, né? Ninguém quer perder. Então aqui está assistência de uma mesa de jogo. Isso é para vocês terem mais ou menos uma ideia, né? Pode passar. Aqui a história de Titi, que é onde ele encontra a alma gêmea. Pode passando. Aqui só para mostrar para você a assistência, né? Uma mesa de bar. Os dois tomando lá sua bebidinha, então lá a projeção dos espíritos. Pode passar. Veja, isso aqui para mostrar que quando há o desencarne, o espírito fica ao contrário, a cabeça para os pés. Isso aqui é a morte do padre Juca, vocês bem sabem a história de Ditinho. É nessa posição que fica durante 24 horas o espírito recebendo as energias deixadas. Pode passar. Aqui quando o Ditinho expulsou os filhos, pode passar. Aqui as filhas, e aqui o doutrinador se encontrando com a sua alma gêmea nos planos espirituais, sendo apresentado por Mãe Tildes. Pode passar. Aqui para que vocês tenham ideia, às vezes o homem está em busca da sua alma gêmea. A tia relatou muito bem esse quadro para mim. E aqui ele está em busca da sua alma gêmea, e a sua alma gêmea está nos planos espirituais, agarrada com ele, andando com ele. Ali do lado vocês estão vendo o perigo da vibração dos elítrios. Aqui, por exemplo, essa moça está passando muito mal, e aqui está sendo projetado os espíritos cobradores em forma de elítrio, e ela está passando muito mal porque ele projeta uma energia muito pesada. Ali vocês estão vendo o homem na condição de elítrio, projetando no pé, e aquele pé nunca vai ficar bom, enquanto ele não tiver o carinho com o elítrio, aquele espírito que ele não soube amar. Talvez tenha decepado o pé dele em outra época. Pode passar. Aqui a pracinha, pode passando. Agora nós vamos passar para os planos inferiores. Aqui vocês estão vendo uma caverna onde um Exu está apresentando o Ditinho ao chefe dele. Pode passar. Aqui numa visão maior, você veja a força de um espírito desse, né? Ele foi ridicularizado. Aqui mostrando ele sendo humilhado, ele encontra, né, a pombagira, que é dessa forma que ela se apresenta nos planos espirituais. Só para lembrar para vocês o perigo, né? Pode passar. Aqui a assistência dos planos espirituais, dos cientistas
cientistas, vocês sabem que nos planos espirituais existem espíritos de alta hierarquia. Então aqui nós estamos vendo um cientista do mundo negro sendo projetado nesse cientista, e aí cabe a ele fazer o mal ou o bem. Pode fazer o bem. Aqui é assistência de um embriagado, né? Assistência espiritual que ele tem. Veja como é tão ruim a gente ficar embriagado. Olha como a assistência fica terrível. Pode passar. Aqui um político, né? Sendo influenciado, né? Pelo Vale das Sombras. Pode passar. Aqui a vibração dessa moça pelos espíritos, seus cobradores. Veja em cima o seu cobrador sendo projetado. Pode passar. Aqui no cemitério, ela levando as flores para o marido que morreu, mas o marido já está agarrado com ela ali, ó. Salve Deus. No dia de finado, naturalmente, né? Isso aqui é um trabalho de macumba, e lá o chicote magnético. Já mostrei isso aí. Pode passar. E que lugar é esse? Onde? A estrela cadente do Vale do Amanhecer. Era noite de lua. A lua estava nascendo. Pode passar. Mais uma vez eu mostro esse quadro. Já vou mostrando. Isso aqui para mostrar para vocês os espíritos que passam na estrela cadente. Vocês podem ver aí. São falcões, espíritos que não passam em outro trabalho, a não ser no trabalho da estrela cadente. Pode passar. Aí o mestre Lua, pode passar. Se mostrando a fila da preparação. Pode passar. Isso aqui para um relato. Aqui são os grandes cientistas dos planos espirituais. Eles se reúnem. A assistência dele é maravilhosa. Aqui é uma caverna de Exu, do lado direito aqui. Pode passar. Aqui é a projeção dos espíritos dos doentes. Vocês têm mais ou menos uma noção. Pode passar. Aqui são várias vidas intermináveis. Aqui a tia, eu não sei se é esse, não, é no outro, pode passar o outro. Aqui é um umbral. Umbral, nos planos espirituais, é o lugar onde os espíritos, através do sofrimento, eles recebem nos lugares onde eles estão. Aqui são lamas, é lodo, os espíritos caindo, ele só aparece a cabeça dele, enfim, é um sofrimento muito grande, para que ele, através do sofrimento, nesse umbral, ele desperte para Deus. Vocês vejam sempre que nesse quadro nós temos a presença divina ali, ó, sempre. E aqui são o resgate dos espíritos que estão sofrendo. Aqui é um centurião. Pode passar. Aqui mostrando também dos planos espirituais um outro lugar, um umbral. E os espíritos, vocês podem ver que as folhagens, as árvores são secas. Aqui eles sofrem demais. Pode passar. Aqui são os planos espirituais. Aqui uma caverna de Exu. Pode passar. São visões para que vocês tenham ideia como é que é a vida fora da matéria. São os encontros, os espíritos que sofrem. Pode passar. Eu quero me deter aqui mais uma vez o umbral, mostrando sempre que a presença divina é sempre, mesmo no umbral,
existe a proteção dos planos espirituais. Pode passar. Aqui mais uma vez, aqui mostrando essa imagem aqui de cima, são os bandidos do espaço. A tia tinha verdadeiro pavor quando se falava em bandido do espaço. Pode passar. Aqui vocês estão vendo, deixa eu me sentar um pouco aqui para vocês terem uma ideia. Então, os planos inferiores. Da esquerda para a direita, eu fiz cada quadro desse, bem pertinho, para que vocês tenham uma ideia. Vamos passar rapidamente esses quadros. Esse aqui já mostrei. Aqui é um plano inferior. Vocês estão vendo várias cavernas e Exus. Esse aqui só aparece os olhos dele. Olha aqui, que lugar mais macabro. Pode passar. Essa história aqui é uma história que a tia me contou e pediu para passar para todos vocês. Esta mulher, que aqui está, com essas patas, os pés parecem patas, ela tinha 7 filhos. 7. E cada filho, ela enfiou um prego na cabeça, um martelo, e matou seus 7 filhos. Estes filhos que aqui estão, ela não pode sair daqui porque estão querendo matá-la. Você veja que coisa mais interessante. Veja que o sofrimento era tanto que ela ficou animalizada. E esses são os espíritos que ela matou, todos eles com um prego enfiado, um martelo na cabeça de cada um. Pode passar. Aqui são várias cavernas e Exus. Pode passando. Esse espírito aqui, eu perguntei para a tia, que tipo de espírito mais horrível esse? A tia me relatou que esse era um encoraçado. Um espírito encoraçado. São espíritos terríveis. Nós vamos ver vários espíritos agora, vai passando. Vocês terem uma ideia, vocês vejam como esse espírito, ele é um animal quase. Pode passar. São todos os espíritos. Olha que tipo de espíritos terríveis existem nos planos espirituais. São animais, são espíritos encoraçados. Vocês vão ver agora o espírito com asas, com patas. Eles tomam formas terríveis de animais nos planos espirituais. Pode passar. Aqui vocês estão vendo um espírito que nós denominamos de sexus. São espíritos que sugam a energia. Esse espírito que parece até um macaco, vocês estão vendo aí. São espíritos sexus. Pode passar. Aqui são os bandidos do espaço. A tia morria de medo desses espíritos. Eles vinham e roubavam as pessoas. Vocês estão vendo aí como é que ele não tem proteção. Então os espíritos roubam para aprisionar esses espíritos que aqui estão. A tia, inclusive, na hora que ela estava me mostrando aí, ela disse para mim: meu filho, eles têm uma força, eles agarram as adolescentes, eles querem aprisionar e aprisionam. Porque vocês me perguntam, por que então esses espíritos fazem isso? Não tem proteção, não tem bônus, não fez nada. Pode passar. Aqui vocês estão vendo espíritos terríveis. Aqui é um trabalho que nós fazemos de eletromagnético, em que nós tecemos esta rede magnética e aprisionamos esses tipos de espírito. Veja a importância da tecelagem, de tecer uma rede magnética. Nós tecemos uma rede magnética, um alabar, um avatar, um leito magnético, e é para isso acontecer, nós aprisionarmos esses espíritos terríveis. Um espírito desse,
tia nos explicou que se ele chega perto de uma pessoa, a pessoa passa tão mal, jamais nenhum de vocês vão receber e incorporar um espírito dessa natureza. Salve Deus, pode passar. Aqui estão vários espíritos, aqui é o albergue de Lívia, pode passar. Isso aqui são vários planos espirituais em que é feito um trabalho entre eles mesmos, conversam entre si, tiram as experiências. São vários planos. Aqui ele já está melhor, aqui já é um outro plano, e assim por diante. É assim na terra como no céu. Ele sofre um pouco, depois ele passa para outro plano, vai passando. Aqui o primeiro impacto da vida que se desprende da matéria. Todos nós vamos para aí, para a pedra branca. Vocês podem se preparar, porque vai ser desse modo aí. Vocês vão entrar aqui dentro e vão escorregar e vão lá para seus cantinhos. Nossa pedra branca. Vamos sempre se lembrar disso. Veja que interessante a nossa pedra branca. Eu perguntei para a tia, pedra branca é só para os jaguares? Ela ficou assim, a tia sempre tinha isso, né? Perguntava, ela disse, meu filho, fez um assim, que eu tenho a impressão que nosso primeiro impacto vai ser aí. Pode passar. Aqui é uma origem romana, onde também nós vamos atrás dos nossos amigos deixados lá, conversamos e seguimos sempre em fila para... Nós nunca paramos nos planos espirituais, nunca se para, sempre está andando, sempre está buscando a sua evolução. Pode passar. Mais uma vez mostrando. Você veja que as filas, sempre existe fila, que são os albergues, onde ele já se encontrou com a família romana ou da Grécia e vai em busca da sua evolução. Pode passar. Esse é o outro fragante do encontro com o povo romano. Daqui a pouco chega o ensaio fotográfico da tia. De nada. Esse é um plano divino. A tia, quando mandou pintar esta imagem, ela disse para mim, meu filho, é tão lindo, a gente flutua, e eu um dia gostaria de ir para este plano. Vocês veem, a tia. Então, quem somos nós para atingir esse plano? É um plano divino, lindo. Agora vamos mostrar só coisa bela. Pode passar. Veja esse plano, esta origem, esta projeção, a centelha divina. Pode passar. Só planos superiores. É assim na terra como no céu. Você dá um foco aí nesse. Isso aí é o 1º de maio de 1986. 1º de maio, sem a nossa mãe clarividente. Eu trouxe esta coleção de slides para que vocês tenham uma ideia do primeiro ano sem a tia no Vale do Amanhecer. Veja o clima quando a tia partiu, como nós ficamos órfãos, compenetrados, saudosos da mãe que nos ensinou durante tanto tempo, e nós fomos fazer esse 1º de maio, e tem jeito que você dá um foco melhor no Nestor, e eu trouxe essa coleção de slide. Vocês estão vendo o Nestor, o Mário Sácio, o Michel, o Capuchinho. Isso é para vocês terem uma ideia do 1º de maio. Eu não vou conversar muito não, vocês vão
glorificação do trabalho do 1º de maio. Veja a concentração e a saudade de todos que estão nessas imagens. Pode passar. Ó Zé Carlos, você está ali em cima. Voltar? Vejam elas, as ninfas missionárias, como estavam organizadas, como estavam com saudade da nossa mãe. Até o clima, até o tempo, ele estava numa neblina desse 1º de maio de 1986. Pode passar. Parecia que até o tempo fez com que nós nos concentrássemos na nossa mãe. Pode passar. Veja que lindo. Pode passar. A Edelves, com as suas ninfas, Irici, Lua, os príncipes, os magos. Vocês vão ver todas as palavras. Eu não vou falar muito, então, porque para vocês sentirem. Como nós estamos organizados. Pode passar. As indianas, do lado, as gregas. Pode passar. As tupinambás. Veja até as indianas como estavam concentradas, né? As gregas. Ana Júlia está por aqui, ó. Pode passar. É difícil ver as adolescentes de cabeça baixa. Vocês estão observando as indianas? Pode passar. Olha que lindo, as franciscanas, as agostinhos, as roxanas. Veja o que ela deixou. Que maravilha. Vocês já observaram o canto de cada guia missionária? Que coisa linda que a tia deixou para nós. As Ulisses, para passar. As Maias, essa aqui anunciaram, a neta da tia. Pode botar um foco melhor. Isso aqui são os adjuntos. Todos os adjuntos estavam lá. Manuel Silva, você está por aqui, ó. Cadê a cambada? Pode passar. Olha lá, os nossos adjuntos. E leia, está aqui, ó. Salve Deus. Vai passando. E aqui eu quero mostrar os adjuntos que partiram. Né? O Ribeiro, que era um arcano, esse da ponta, partiu. Esse aqui, o Marcelino, também partiu. Pode passar. O Neto, esse aqui também partiu. Pode passar. Aqui vocês estão vendo, né? Novamente o Neto. Cadê o Donato? Ó Donato, você aqui, ó. Pode passar. Ô Manuel Silva, tá vendo como você estava bonito? Olha lá o Marcelino. Ó o nosso presidente do Templo de Rio de Janeiro, Niterói e de Vitória, meu mestrão, salve Deus. Esse aqui é o Santa Teresa, pode passar. Esse aqui é meu compadre, pode passar. Olha o nosso saudoso Neto, pode passar. A primeira cigana Tagana, pode passar. Manuel Silva, e você de novo? Olha o Japãozinho, olha o nosso Marcelino, olha o Moroassi.
ao nosso querido mestre Marabou, Gladson. Salve Deus. Naí tá por aí. Olha você, Naí. Se lembra que você era ninfa Lua? E o Urici? Pode passar. E agora o ensaio fotográfico da nossa mãe clarividente. Veja, esse dia eu falei, mãezona, vamos posar. Ela disse, vamos embora. E agora vocês vão se deliciar. Pode passar. Que trouxe tudo isso que aqui temos e jamais ela pode ser esquecida. Nossa mãe clarividente. Eu diria para que todos ficassem de pé. Vocês todos, e que o microfone está com o presidente do templo. Eu poderia sentar-se, eu vou entregar o diploma ao mestre Guilherme. Sente um pouquinho. Salve Deus. Mestre Guilherme, você vai receber um diploma aqui agora. E,